Entrevista com o diretor do Movimento Gnóstico Brasileiro. Discípulo. Outro dia, enquanto falávamos com a mestra Litelantes, o senhor falava com nossos irmãos colombianos sobre este outro corpo egípcio, ou uma coisa parecida. Se é possível, fale-nos sobre tudo aquilo. Mestre. Com o maior gosto vou dar algumas explicações superficiais, simples, sobre tudo isto. Certamente, a reencarnação ou a lei do eterno retorno, etc., para uns é uma teoria, para outros uma hipótese, para outros uma superstição, para outros uma crença cega, para outros um dogma, para outros um motivo de zombaria, de risada, ou um sarcasmo, ou uma gargalhada e nada mais. No entanto, para aqueles que recordamos nossas existências passadas, a reencarnação é um fato. Em nome da verdade, hei de declarar ante o veredito solene da consciência pública, que eu recordo completamente todas as minhas existências anteriores. E as recordo, meus caros irmãos, simplesmente porque estou desperto. Quando todos vós desperteis consciência, podereis também recordar vossas vidas anteriores. Citarei agora uma reencarnação muito interessante. Quero referir-me, de forma enfática, à dinastia do faraó Quefren, no velho país dos faraós, no país ensolarado de Quim. Todavia, não pude esquecer, e creio que jamais esquecerei, todos os detalhes daquela existência. Era um jovem ainda, e caminhando através dos desertos, atravessei por uma rua de esfinges. A propósito e entre parênteses, digo a vocês, conto, que há pouco descobriram tal rua os arqueólogos. Era uma rua de esfinges brancas e negras. Frente a cada esfinge branca havia uma negra e vice-versa. Recordo um grupo de gente, que pareciam mais bem nômades, que ao longe me observava. Vestido com túnica branca, sandálias e manto para defender-me da luz do sol, ou dos raios do sol, cheguei ao pé da pirâmide, à sombra arrumei uma sandália, busquei a entrada. Um guardião me fechou a passagem. Aquele, com espada desembainhada e avental, com o qual cobria seus órgãos criadores, frente a frente, olhando-me fixamente, me disse: "Que quereis?" Eu respondi: "Sou um cego que vem em busca da luz." "Que desejas?" "Luz." "Que anelais?" "Luz." Recordo o instante em que, tomando-me pela destra, bruscamente, me meteu dentro do templo. Não pude esquecer aquele dó do velho Egito e aquele momento em que uma grande pedra girasse sobre seus gonzos, produzindo esse som, o básico da escala musical. Já dentro, e despojado completamente de todos os elementos que levava, como pedras preciosas, ou metais, joias, etc. Fui submetido a tremendas provas. Quando passei a prova de fogo, houve de atravessar por entre um salão ígneo, longas vigas de aço, em brasa viva, produziam um calor insuportável. Entre viga e viga de aço, apenas 5 podiam caber meus pés. Muitos que quiseram, antes de mim, atravessar tão terrível prova, caíram sobre aquelas moles de ferro em brasa viva, e morreram, espantosamente queimados. Quando passei a prova de AR, houve de estar pendurado de uma argola sobre o fundo de um negro e horroroso precipício. Horríveis correntes furacanadas gelavam meu corpo, mas eu permaneci sereno, impassível. Girou a pedra seus gonzos e entrei em um templo. E quando passei a prova de água, houve de utilizar sábios exorcismos para conjurar os crocodilos sagrados. Se não tivesse feito assim, teria morrido inevitavelmente. Muitos, antes de mim, pereceram entre aqueles dentes cruéis. E quando atravessei a prova de terra, houve de permanecer sereno e impassível, vendo 2 moles que ameaçavam, pois, triturar-me. Eu saí vitorioso nas 4 provas, a do fogo, a do ar, a das águas e a da terra. Ingressei no colégio iniciático, passei pelas diversas provas das iniciações, etc., etc., etc. Por último, meus caros irmãos, escalei a montanha da iniciação, sim, a primeira montanha. Ao chegar a essas alturas, ao haver recapitulado todos os processos esotéricos iniciáticos, então houve ordens superiores transcendentais, ordenou-me, sim, por meu real ser interior, e por a grande loja branca, colocar aquele corpo físico que possuía, em estado de catalepsia, obviamente, assim ficou aquele corpo. Foi, logo, devidamente enfaixado e colocado entre seu sarcófago.
Não foi necessário que aquele corpo morresse, repito, ficou em catalepsia. Sim, eu sei o lugar onde está sepultado, mas isso é um segredo que jamais direi. Passaram os séculos. Eu segui tomando corpo em distintos lugares do planeta Terra. De quando em quando, permitiu-me usar aquele veículo. Antes de tomar este corpo presente, usei-o por algum tempo. Quando desencarnei, quando abandonei meu passado corpo aqui, no México, permitiu-me, por um tempo, usar aquele corpo físico, sim. Logo, houve de deixá-lo entre seu sepulcro, quando voltei outra vez a reencarnar-me. Aqui estou. Mas ainda sigo em contato com aquele veículo e ainda o uso todavia, cada vez que é necessário. Não está morto, está vivo. De quando em quando tiro da fossa sepulcral, por entre a quarta dimensão, logo o meto no mundo de 3 dimensões e lhe dou de comer e beber para conservá-lo, e o conservo. Ali está esse veículo, sim. Com que objeto? O Pai saberá quando haverei de usá-lo definitivamente, mas ali está, vivo. Isto pertence aos mistérios do Egito dos faraós, isto pertence aos mistérios do Amenti, aos mistérios do Amenra, aos mistérios do país ensolarado do que. Esta classe de conhecimentos são atualmente desconhecidos para a humanidade dolente. Estou dando, pois, detalhes de algo que a ciência atual não conhece e que nem sequer remotamente suspeita. Não sou eu, pois, o único que tem um corpo físico em estado de catalepsia. Na terra do Egito, na terra dos faraós há outros iniciados, outros mestres, que também têm seu corpo nessas condições. Em certa ocasião, uma dama que me visitará, houve de dar-me uma notícia muito importante. Por aquela época, sim, faz muitíssimos anos, certamente, aquela dama conversou comigo coisas muito interessantes. Eu um pouco cansado do mundo físico, disse-lhe, quisera eu, mais bem, morrer-me. Ela contestou, oxalá pudesses morrer-te. Mas nem tu nem eu podemos morrer-nos. Em que ano dizes tu que nasceste? Eu lhe respondi, nasci em 6 de março, do ano de 1917. Ah! Respondeu a dama, não te recordas que tu por aquele ano tu vivias no norte do México? Sim, sim me recordo. Não te recordas quando tu ias cobrar-me aqueles dinheiros que te devia, a Los Angeles, naquele armazém onde eu trabalhava? Disse-lhe, sim, sim me recordo. Não te recordas que eu te paguei esses dinheiros em forma de letras? Sim, sim mo pagaste. Sim, me recordo de tudo. Um pouco assombrado, me disse a dama, e isto que te disse, não é senão uma parte do grande segredo que tenho. Passaram os anos, sim eu pude evidenciar tudo que aquela dama me havia dito. Certamente, ela também conserva seu corpo. Sim, um corpo egípcio que teve, e o conserva muito bem em estado de catalepsia, sepultado na terra dos faraós. Assim, pois, nem ela nem eu, temos direito a morrer-nos. Podemos abandonar estes corpos kármicos, mas sempre estamos unidos pelo cordão de prata ao corpo egípcio. É claro, por essa época de 6 de março de 1917, quando eu tomava o presente veículo, todavia usava aquele veículo egípcio. Sim, usava-o. Permitiu-me usá-lo por um tempo, depois de haver deixado minha personalidade, conhecida com o nome de Daniel Coronado, aqui, na cidade capital do México. Quer dizer, entre meu passado corpo, deixado, e o presente corpo, permitiu-me por um pequeno tempo de um ano, usar o veículo aquele, o veículo egípcio. Creio que me haveis vós entendido, e todavia o uso, de quando em quando, não sempre, mas de quando em quando uso. Há mistérios que vós não conheceis e que devereis conhecer algum dia. Isto que vos estou dizendo, pode vos surpreender um pouco, sim, não me assombra que vos surpreenda. Estou dando notícias que vós desconheceis. Estou vos falando de mistérios egípcios e vós não conheceis essa classe de mistérios. Despertai para que conheçais essa classe de mistérios, entendido? Discípulo. Venerável Mestre Samael Aunveor, continuando nossas perguntas a fim de que nos esclareça cada vez mais, lhe perguntamos, como está constituído o ser comum e corrente, e como pode ele fabricar seus corpos? E se há uma, duas, ou três maneiras de construir estes corpos?
Mestre, com o maior gosto darei explicações em relação com este assunto. Se estudamos cuidadosamente a Leadbeater, N. Bezan, Blavatsky, Steiner, Max Endel, etc., 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 nos daremos conta cabal de que todos esses autores enfatizaram a ideia de que o ser humano ou de que todos os seres humanos têm os veículos físico, etérico, astral, mental, causal, búdico e átmico. É dizer, todos sustentam a ideia de que o animal intelectual ou animal racional, como definem as ciências naturais, possui os corpos existenciais superiores do ser. Sem embargo, nós dissentimos de tais asseverações, sabemos muito bem, por experiência direta, o que é realmente o animal intelectual equivocadamente chamado homem. Obviamente, o animal intelectual somente possui o corpo físico com seu assento vital, nada mais. Ainda não possui, o animal intelectual, os veículos astral, mental e causal. Tais veículos há que criá-los, inevitavelmente, se é que realmente queremos chegar à autorrealização íntima do ser. Normalmente, as pessoas comuns e correntes só possuem, como já disse e volto a repetir para bem de todos vocês, o corpo físico com seu assento vital. O que há mais além destes veículos é o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Tal ego não tem nada de divino. É equivocado, é absurdo dizer que o eu é divino. É também absurdo dividir ao eu em dois, um de tipo superior e outro de tipo inferior. É absurdo dizer que o eu superior é divino. Amigos, irmãos que me escutam, ouçam-me bem, superior e inferior são duas seções de uma mesma coisa, eu superior, eu inferior são duas seções do mesmo eu. E o eu, o ego, não é divino, é tenebroso, 100%. É uma soma de agregados psíquicos que personificam claramente nossos defeitos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula. No ego, no eu, está a herança de nossa família, de nossa raça, nossos hábitos, nossos costumes, nossos preconceitos, nossos ódios, nossas amarguras, etc. O eu é um conglomerado ou um grupo de eus. Não é, pois, o eu, algo individual. Está composto por múltiplos eus, por múltiplos agregados chamados eus. Estes, como já disse e volto a repetir para o bem de vocês, personificam a nossos distintos defeitos psicológicos. Dentro de cada um destes agregados que constituem o eu, o mim mesmo, está embutida, engarrafada, presa a essência anímica, o material psíquico. Esta essência, este material psíquico, anímico, é o mais decente, o mais digno, o mais belo que existe no fundo de cada um de nós. Se me perguntareis, que mais tem o ser humano? Vos diria, nada mais. O que há de alma, o ser, a essência, já vos disse, está embutida entre o ego. Mas nada mais possui. E o espírito, que? A divindade, que? Não o nego, meus caros irmãos, de que o divinal, o íntimo, átmo inefável, junto com o Budi, a consciência superlativa do ser, com manas superior, a alma humana, esteja relacionada com cada um de nós por meio de um fio muito sutil, muito fino. Mas uma coisa é estar relacionados nesta forma, e outra coisa é que tenhamos encarnado dentro a Trimurti divina inefável. Esta Trimurti, Atman Budi Manas, ou seja o íntimo, o espírito com suas duas almas, a alma espiritual, que é feminina, e a alma humana, que é masculina, estão desencarnadas, desgraçadamente. Quer dizer, não entraram no corpo do animal intelectual equivocadamente chamado homem. No entanto, é óbvio que a Trimurti divina de cada um dos que aqui me estão escutando, está unida ao corpo físico, sim, 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 unida indiscutivelmente por meio de um fio ou cordão muito fino, refiro-me ao Antakarana. Sim, ao cordão de prata de que falaram os antigos. O interessante é encarnar esta Trimurti divina inefável, para converter monos em homens. No entanto, irmãos, isto somente seria possível morrendo em si mesmos e criando os corpos existenciais superiores do ser, corpos que os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas, equivocados, creem que nós, todos, os possuímos. Quereis saber como se cria o corpo astral? Ouvi-me,
durante o transe sexual, sim, nesse momento, se refreamos o impulso animal, se não derramarmos o vaso de Hermes Trismegisto, se não ejaculamos o enseminis, se evitamos cuidadosamente o orgasmo da fisiologia de Eros e sabemos nos retirar a tempo, o hidrogênio sexual C12, contido em nossas glândulas sexuais, será transmutado, será passado a uma oitava de ordem superior e depois de saturar as células orgânicas, se converterá, inevitavelmente, no corpo astral, no corpo sideral. De que nos falasse Filipe Teofrasto Bombasto de Onhenhen, Aureolo Paracelso, no veículo precioso, com o qual podemos viajar através do espaço estrelado. No entanto, isto requer trabalho, sim, muita paciência, uma só prática não seria suficiente. Isto significa que temos que trabalhar durante vários anos, até conseguir ao fim, o êxito, o triunfo, a fabricação do corpo sideral. Depois de haver realizado esta obra, se faz indispensável, urgente, inadiável, criar o corpo mental. Tal corpo se cria também com as transmutações maravilhosas do hidrogênio sexual C12. É necessário, indispensável, passar tal hidrogênio a uma segunda oitava de ordem superior. O processo se repete na forja dos ciclopes. É ali, precisamente, na frágua incendiada de Vulcano, no momento mesmo do coito químico ou cópula metafísica, quando nós podemos realizar a transmutação de tão maravilhosa substância. Conseguido isso, então teremos tido o corpo mental. A labor é longa, difícil, mas ao fim se logra se temos paciência. Muito mais tarde, no tempo, havemos de criar o corpo causal. O procedimento é como sempre, transmutação do hidrogênio sexual C12. Ao criar o corpo causal ou o corpo da vontade consciente, então ficamos prontos, preparados para encarnar o terceiro aspecto de nossa tríade divinal. Refirou-me de forma enfática à alma humana, a humana superior de que falasse a teosofia oriental, homem com alma, eis aí o resultado. Assim, certamente deixamos de ser animais intelectuais e nos convertemos em homens. Sem embargo, aclaro, ainda que muitos hajam. Logrado isto, se alguém não dissolve o ego, ouça-me bem, se converteria esse alguém em um Anasmussen com um duplo centro de gravidade. Qualquer de vocês, trabalhando na forja dos ciclopes, pode, mediante a transmutação dos hidrogênios, converter-se em homem autêntico, em homem com alma, em homem real. No entanto, se não dissolve o ego, repito, se converte em Anasmussen com duplo centro de gravidade, quer dizer, um aborto da mãe cósmica. Quereis saber vós que é um Anasmussen? Ouvi-me, um Anasmussen é um sujeito com duas personalidades, uma branca, outra negra, uma angélica, outra tenebrosa, me haveis escutado? Um caso concreto é o de Andrameleque. Quando o invocamos nos mundos suprassensíveis pode concorrer a nós o trono Andrameleque ou sua antítese tenebrosa, seu ego animal convertido em potência diabólica. Eis aí Andrameleque convertido, pois, em um duplo personagem. Eis aí um Anasmussen. Não quero que vós sejais Anasmussen, não quero que vos convertais em Anasmussen. Aqueles que ensinam a transmutação da energia criadora excluindo a dissolução do ego, o único que conseguem é criar milhões de Anasmussen. Não basta a fabricação dos corpos existenciais. Há necessidade de reduzir a poeira cósmica o ego animal. Ambas as coisas são indispensáveis. Solve e coagula, dissolver e coagular, dissolver o ego e coagular o hidrogênio sexual C12, na forma esplendente e maravilhosa dos corpos suprassensíveis. Solve e coagula é a fórmula dos velhos alquimistas medievais, a fórmula transcendental da magia prática. Não o esqueçais, queridos irmãos, adiante pois, adiante. Discípulo. Amado mestre, o Senhor nos disse que somente temos o corpo físico e o assento vital. Que temos no lugar do astral e do mental? E a essência, a temos dentro de nós ou não? Mestre. Com o maior gosto, dou resposta ao que me haveis perguntado. Disse, esclareci, que a essência está dentro de cada um de nós. Expliquei que a essência está engarrafada, desafortunadamente, no mim mesmo, no si mesmo, nos agregados psíquicos que constituem o eu. Quereis que esclareça o que o animal intelectual tem em vez dos corpos suprassensíveis do ser? Vos digo, o ego, o si mesmo, isso é tudo sem embargo,
É bom afirmar que muitas pessoas que creem não possuir os corpos suprassensíveis, realmente os possuem. Esses, pelo comum, são bodhisattvas caídos. No entanto, como desenvolveram demasiado ego, sua essência, sua consciência ficou enfrascada entre ele mesmo. E portanto adormeceram. Essa é a causa pela qual ignoram que em um passado remoto fabricaram os corpos existenciais superiores do ser. Mas se essas pessoas, esses bodhisattvas caídos eliminam o ego, despertam. E ao despertar, vêm a evidenciar que já, em um remoto passado, criaram os corpos existenciais superiores do ser. Assim, pois, há muitos que têm os corpos criados e ignoram que os têm, e há muitos que creem que os têm em realidade de verdade, todavia não os têm. Entendido? Discípulo. Então, é possível ter os corpos existenciais e ignorá-lo? Mestre. Sim, há gentes que, como têm a consciência dormida, ainda que hajam criado em um remoto passado, nos antigos tempos, tais veículos suprassensíveis, é claro que o ignoram, precisamente pelo fato de estarem dormiosos. Discípulo. Venerável Mestre Samael Aunveor, essas pessoas, esses bodhisattvas caídos, têm necessidade de trabalhar todavia na frágua incendiada? Mestre. Distinguido irmão, distinguidos irmãos que escutam esta gravação, é claro que essas pessoas que criaram os veículos existenciais superiores do ser em passadas existências, e que agora, por estarem dormidos, ignoram que os criaram, necessitam trabalhar na forja dos ciclopes, com o propósito de utilizar a eletricidade sexual transcendente, para destruir esse ego, esses agregados que conformam o ego. Porque só destruindo tais receptáculos, tais habitáculos psíquicos dentro dos quais está engarrafada a essência, podem conseguir o despertar da consciência. E desde outro ponto de vista, é óbvio que essas pessoas necessitam transmutar também sua energia criadora, com o propósito de restaurar o fogo em cada um de seus corpos internos. Sem o Maituna, não seria possível que essas pessoas restaurassem o fogo em seus veículos existenciais superiores, e isso é tudo. Discípulo. Agora, perguntamos uma vez mais a nosso querido mestre, a nosso venerável mestre Samael Aunveor, ou melhor, pedimos a ele que nos dê uma orientação da magia prática, como procederemos com a transmutação sexual, e que nos mostre o caminho da energia, complementando também, nos mostre o sentido direto dos chakras de uma maneira prática, para que possamos entender perfeitamente. Mestre. É claro, meus queridos irmãos, que a energia criadora ascende sempre desde as gonadas, das glândulas sexuais, se orienta inteligentemente desde as mesmas, quer dizer, desde as gonadas situadas, desde os chakras gonádicos, nas glândulas sexuais, pelos cordões de Ida e de Pingala até o cérebro, isso é óbvio. Quando as correntes solares e lunares fazem contato no tribeni, perto do cóccix, então desperta a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Ela ascende pelo canal de Sushumna ao longo da espinha dorsal para abrir os chakras, para desenvolvê-los esplendidamente. Estes nos permitirão ver, ouvir, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores. Especificaremos agora, um pouco, vamos entrar em alguns detalhes importantes. Os chakras devem girar sempre positivamente, jamais negativamente. Os chakras giram positivamente de esquerda à direita. Imaginai por um momento os ponteiros de um relógio, mas visto de frente, as agulhas, o ponteiro de um relógio, mas sempre visto de frente, não de lado, esclareço, se não visto de frente. Colocai o relógio frente vossos olhos e olhai como giram os ponteiros, da esquerda à direita, verdade? Nessa mesma forma devem girar os chakras. Há que fazê-los girar intensamente, sempre, da esquerda à direita. Assim girarão positivamente. Da direita à esquerda é negativo. Fazei-os girar positivamente, da esquerda à direita, entendido? Bom, vou dar aqui a nosso irmão J. G., e para que o ensine lá, a todos os irmãos do movimento gnóstico brasileiro, umas práticas para o desenvolvimento dos chakras. Se os irmãos praticam estes exercícios, estes ritos, poderão rejuvenescer-se se já são velhos, e se são jovens poderão conservar sua juventude durante muitos anos. Com estes exercícios, um homem de 70 anos pode converter-se em um homem de 40. Quer dizer, pode rejuvenescer-se muito bem.
Vamos, primeiro que tudo, a dar as indicações a nosso irmão J, mas na prática. De maneira, pois, que os que escutem esta gravação, saibam que estamos dando-lhe praticamente a nosso irmão J. G. Bom, agora tens que passar a fazer a prática, pois, por isso te digo que se dificulta escrever. Passa a fazer a prática. Põe-te de pé, vais tirar teu paletó. Quando estiveres ouvindo esta gravação, não esqueças. Teus braços estendidos à direita e à esquerda. Tu vais girar na forma que o fazem os derviches dançantes, da esquerda à direita, como giram os ponteiros de um relógio, quando um os está vendo de frente, mas suplicando, orando à Mãe Divina Kundalini que faça girar os chakras. Não se trata de fazer girar os chakras, não se trata, digamos, de um exercício físico, de uma cultura física ou de uma ginástica, não. Estes são ritos, movimentos que se combinam com a meditação e a oração. Bem, já com isso basta. Quero que saibas que com estes exercícios giram os seguintes chakras: o occipital, frontal, tireoide, hepático, prostático e os dois dos joelhos. Por aí, entram as forças da vida ao organismo físico e há que fazê-las girar para que o organismo físico, pois, se rejuvenesça. Também giram, com este movimento, todos os outros chakras. Bem, já fizeste este movimento, já giraste sobre teus calcanhares como giram os derviches dançantes, da esquerda à direita. Bem, agora é necessário que te deites bem no tapete, ou no puro piso. Muito bem, aí deitado com os braços abertos, da esquerda à direita, e tuas pernas colocadas na figura de Savasana, é dizer, na figura de homem morto, os calcanhares juntos se tocando juntos, as pontas dos pés abertas em forma de leque, correto. Agora, entregar-te à meditação e à oração. Assim, em meditação e oração, podes praticar, podes usar todo o tempo que queiras nessa posição. Agora, levantarás as pernas verticalmente. Com este movimento vertical das pernas, as tendo nesta forma, o sangue flui para a cabeça. Esse sangue, naturalmente, vai pôr em atividade determinadas áreas do cérebro que estão atrofiadas na raça humana, a despertar determinadas faculdades que a raça humana tem atrofiadas, fortificar a vista e os órgãos dos sentidos, etc., etc., etc. Aí podes permanecer todo o tempo que queiras. Agora, com fins da instrução, podes baixar as pernas. Fizeste, pois, uma parte muito boa de um rito. Bem, agora passa outro rito. Vais te colocar de joelhos, em oração e meditação. Toda a tua oração, toda a tua meditação deve ser na Mãe Divina Kundalini, suplicando-lhe, rogando-lhe que te ponha a girar os chakras, ou que te ajudes no despertar do Kundalini, enfim, o que tu mais aneles, porque estes são para oração. Estes ritos se praticam no Tibete. Na lamazeria que se chama a Manancial da Juventude. Assim a chamam, porque os que chegam lá, velhos, regressam de lá, jovens. Um homem de 70 anos que foi por lá, baixou convertido em um homem de 40. Bem, agora, permaneceste um momentinho aí com a cabeça inclinada sobre o peito. Agora, inclina a tua cabeça para trás, bem para trás, com todo o corpo dobrado para trás. Bem, aí intensifica a oração, a súplica à Divina Mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, rogando-lhe o que tu mais queiras, já seja o movimento dos chakras, o despertar do Kundalini, enfim, ou que te elimine tal ou qual erro psicológico, ou que te cure tal ou qual enfermidade, o que tu queiras, o que tu queiras. Tu também podes por meio deste exercício, curar-te. Tem que aprender a curar-se. Tu podes suplicar-lhe que te cure tal ou qual órgão doente, etc., etc., etc. Com esses exercícios pode fazer todas essas súplicas, todas essas súplicas, todas essas súplicas. Curar-se a si mesmo, sim, suplicar à Mãe Divina que o cura rogar-lhe, sim, com estes exercícios. Muito bem, agora já está feita esta prática, passas a outra. Já sabes qual é a outra, não é? Te sentas, sentar-te como me sentei eu agora, junto a ti. Bem sentado, com as mãos direita e esquerda postas sobre o tapete, os pés e as pernas estendidas em forma horizontal, os calcanhares juntos, as pontas dos pés abertas em forma de leque, um pouquinho deitado para trás o tronco,
porém sostido com tuas duas mãos direita e esquerda sobre o tapete, assim como estás bem. Creio que não se te esquecerá. Oração, súplica, meditação, podes usar todo o tempo que queiras nisto. Bem, agora vamos fazer a posição de mesa, já sabes como se faz, não é? E fita, como estás sentado? Na posição de mesa, tudo o que tens que fazer é soster-te sobre tuas duas mãos e teus dois pés, mas com o tórax para cima, olhando o teto em cima de ti, todo o tronco para cima, embaixo detrás de tuas costas está o duro piso, embaixo de tuas costas está o piso. Tu estás olhando para o teto. Teu corpo está dirigido todo para cima, mas te sustém sobre as duas mãos e sobre os dois pés. Isto é fácil, vejo que o fazes com grande facilidade. Nessa lamazeria que te disse, do Tibete, pois, muitos indivíduos anciãos tinham que pôr até uma espécie de caminho embaixo e alguém lhes ia tirando essa caminha até que ficavam sustentados sobre suas duas mãos e sobre seus dois pés. Vejo que o fazes com grande facilidade. Ainda que podes melhorar um pouco mais, levantando mais o tórax, correto. A oração, súplica, deve intensificar-se assim até ao máximo que possa. Já está feito isso, pois, já está feito. Agora, já que fizeste isso, vem a posição que diríamos nós de lagartixa. Discípulo. Mestre. Sim, a de lagartixa, tal como se pratica no Tibete, não como a praticam por aqui, no mundo ocidental, senão como se pratica no Tibete. Colocar-te em uma posição onde essa cadeira não te incomode porque vejo que te está incomodando essa cadeira. O melhor que possas, sim, isso é, te sustém sobre as pontas dos pés, e sobre as palmas das mãos. Os cotovelos não se dobram, se mantêm firmes. Todo o corpo sustentado sobre as palmas das mãos e ponta dos pés, mas sem dobrar os cotovelos. A cabeça se levanta, agora, sim, como a levantam as lagartixas. Oração, súplica, meditação, prece, se pede que te ponha em atividade os chakras, rogas a tua Mãe Divina, baixas a cabeça e agora começa o movimento, pois, do abdômen, para baixo, para cima, para baixo, para cima, intensificando a súplica, a oração, as petições, etc. Bom, já. Agora tuas mãos permanecem firmes, teus pés dão uns passos para frente. Bem, agora, bem sustentado sobre tuas mãos, não dobres os joelhos não os dobres. Levanta teus joelhos, todo o teu corpo levantá-lo, isso é. Agora ficaste em 4 pés, sem dobrar os joelhos, sustentado sobre a ponta de teus pés e sobre a palma de tuas mãos, quer dizer, tens a forma de um ponte, exatamente, uma ponte. Assim, com a cabeça para baixo, bem inclinada a cabeça para baixo. Para que o sangue flua para a cabeça e se intensificam as preces, etc. Está bem a posição, está correta. Concluíste essa posição, bem. Agora vem a prática do Vajroli Mudra, a ver. Vais fazê-la tal como vou te indicando, não é? Primeiro que tudo, baixa as palmas de tuas mãos diretamente primeiro que tudo, vais te pôr de pé bem, muito bem, põe-te de frente, bem, as palmas das mãos se baixam até os joelhos mas exalando o ar, esvaziando os pulmões de ar, nada de ar nos pulmões, nem onde. Aí, não deve respirar, sem respiração. Vai subindo tuas mãos, sem respirar, as colocas sobre a cintura, sem respirar. Voltas a baixar outra vez as mãos, inclinando teu corpo um pouquinho para frente, baixa as mãos para a próstata e órgãos sexuais, faz umas massagens fortes nos órgãos sexuais e próstata. Logo, todavia sem respirar, logo te inclinas outra vez para cima, tuas palmas de tuas mãos postas na cintura, os braços em forma de jarra, bem, agora inala. No momento de estar inalando, imaginas que a força sexual está subindo até teu cérebro, está subindo, chega a teu cérebro. Agora exalas lentamente. Já está, o exalaste corretamente. Isso se chama Vajroli Mudra. Durante a inalação, não somente pode imaginar que sua energia criadora sobe, senão que ademais,
deve concentrar-se no logos, no terceiro logos, suplicando a ele que puxe a energia sexual, que a suba a ele mesmo, até o cérebro. Porque ele tem poder para fazê-la subir ao cérebro, e ele com sua força a faz subir. Ao logos, lhe pedes, a teu Deus interno, a teu logos íntimo. Entendido? Discípulo. Mestre. Bom, creio que isto haveis entendido, não é? Estes, praticamente, são 6 ritos. Se começa, naturalmente, praticando esta série dos 6 ritos, uma vez ao dia, depois se sobe a 2 vezes ao dia, e assim, pouco a pouco, se vai aumentando o número de vezes ao dia, até que chegue o dia em que possa praticar 21 vezes diárias, que é o indicado, a meta. O que se consegue com isto, é o desenvolvimento de todos os chakras, primeiro. Segundo, rejuvenescer o corpo físico. Um indivíduo que tenha 70 anos pode ficar depois dos 4 ou 5 anos de exercícios, em idade como de 40 a 45 anos. Quer dizer, ficar com essa aparência de 40 a 45 anos. Bem, de maneira que com isto, ao fazer esses exercícios todo o corpo se rejuvenesce porque giram os chakras e entra mais prana, mais vida no organismo, através desses chakras. E cada ano é conveniente, para os que queiram voltar a ser jovens, depois de já velhos, cada ano devem praticar um jejum à base de água com limão e alho cru. Discípulo. Alho? Mestre. Alhos crus. Discípulo. Alhos? Mestre. Alhos, alhos, alhos. Se conhecem os alhos? Discípulo. Aquele, que é assim, que parecem bolas. Mestre. Aqui te mostrarão agora o que são os alhos. Porque lá, no Brasil, vocês falam português, e possivelmente lhe tenham outro nome a esses alhos, eu não sei, mas agora te mostrarão esses alhos. Bem, e então, naturalmente, que a base de alho e água com limão, por um dia. Ao outro ano, se pratica 2 dias, ao outro 3, cada ano se pratica uma vez ao ano, mas se lhe vai aumentando até que chegue o dia em que possa praticar 9 dias cada ano. O organismo de vai se acostumando. Esses alhos e esse limão acabam então com as lombrigas, os parasitas que se formam dentro do estômago. Limpa o estômago, para que o organismo esteja em boas condições. Assim, pois, com este exercício se consegue o desenvolvimento dos chakras, com este exercício se ora a Mãe Divina Kundalini pedindo-lhe o que necessita, com estes exercícios se consegue transmutar as energias criadoras, com estes exercícios se consegue rejuvenescer o corpo. Mas tem que acostumar-se a estes exercícios e realizá-los durante toda a vida. São 6 ritos. Estes exercícios ou ritos se praticam no Tibete, na lamaseria intitulada A Manancial da Juventude. Há alguma pergunta sobre o particular? Podeis fazer com inteira liberdade. Discípulo. Não, me parece que está tudo claro, mestre, entendido. Mestre. Está tudo claro? Bom, muito vos aconselho que ensineis a todos os irmãos do Brasil esta classe de exercícios. Agora, o Vajroli Mudra, esclareço, o Vajroli Mudra não é para despertar Kundalini nem para fabricar os corpos existenciais superiores do ser, nem nada por esse estilo. É um sistema que serve aos solteiros para ajudar a sublimar e transmutar sua energia sexual, sim, aos casados lhes ajuda também a sublimar. Ora bem, quanto aos solteiros, claro, as massagens podem fazer-se um pouco mais forte nos órgãos criadores e falo. Ainda que o falo se ponha ereto com as massagens, porque nessa forma se logra transmutar as energias criadoras. Se o solteiro quer permanecer em Brahmacharya, pode com o Vajroli Mudra, manter-se em Brahmacharya. Brahmacharya é a perfeita castidade. E o solteiro pode manter-se absolutamente casto sem problemas sexuais de nenhuma espécie com o Vajroli Mudra. As massagens devem ser fortes nos solteiros. Porque o falus, nessa forma, entra em ereção, e então o sêmen se transmuta em energia e resolve o solteiro seu problema. Quanto ao casado, não necessita ele fazer a massagem forte, porque para isso tem sua mulher. Unicamente uma ligeira massagem, muito suave, apenas sim tocar os órgãos criadores e o demais como se tem ensinado, combinado com sua, de respiração.
O solteiro, depois de que já consegue sua esposa, segue com o Maituna para despertar Kundalini, desenvolver seus poderes e autorrealizar-se. Nesse caso, já ele continua com o Vajroli mas muito suave, tal como faz todo casado, quer dizer, que apenas se tocam os órgãos criadores, se inala, tal como tenho ensinado aqui, nestas práticas, a nosso irmão J.G. Ele as ensinará lá, no Brasil, e os que escutem esta fita, devem saber que ele leva a missão de ensinar-lhes. É necessário que os velhos se volvam jovens, a velhice, não tem por que chegar à decrepitude. Um pode manter-se jovem, jovial e forte, ainda que esteja avançado em anos. Eu sou um homem que, por exemplo, estou chegando já à idade dos 60 anos, já é muito pouco o que me falta, e sem embargo, não creio que estou assim tão ancião, tão decrépito. Tu que dizes? Discípulo. Sim, está muito bem, está jovem, está como eu. Mestre. Já vês, eu vou chegando já às 60 primaveras. Estou seguro que dentro de uns quantos anos meu corpo, em lugar de envelhecer-se mais, estará mais jovem todavia. Assim, pois, ensina-lhes tudo isto lá, aos irmãos da República do Brasil. Discípulo. Graças por tudo, mestre. Mestre. Em todo caso, meus caros irmãos brasileiros, quero que saibais que é possível rejuvenescer-nos. Para isso demos estes exercícios aqui a nosso irmão J.G. Há algum tempo, um coronel inglês que vivia na Índia, de idade como de 70 anos, convidou a um amigo seu, precisamente a buscar essa lamazeria chamada Fonte da Juventude, no Tibete. Seu amigo declinou o convite. Quando o coronel se foi, seu amigo se riu, disse a si mesmo, este homem tão velho, e quer voltar a ser jovem. Mas, 4 meses depois recebeu carta do amigo este, de que já o coronel estava dando com a lamazeria, que já estava sobre a pista. E 4 anos depois, alguém bate na porta do jovem inglês. Abre o jovem a porta, e se encontra com um senhor jovem como de uns 35 a 40 anos. O recém-chegado saúda por seu nome ao jovem. Aquele se mostra surpreendido. Não me conheceis? O jovem diz, não, não o conheço. O recém-chegado diz, sou o coronel fulano de tal. Impossível. Contesta o jovem. O coronel fulano de tal é meu amigo, um homem como de 70 anos, um ancião, e se foi para o Tibete há 4 anos. O senhor é o filho do coronel? Não sou o filho do coronel, sou o coronel. O senhor é o coronel? Sim, sou o coronel. E logo se identificou. Assim, pois, ficou comprovado que aquele velhote de 70 anos se havia voltado de 40 anos. Vede vós o maravilhoso que são estes ritos que tenho ensinado aqui a nosso irmão J.G., vocês podem fazer o mesmo. Vocês podem rejuvenescer-se se estão velhos, se estão jovens, podem fazer girar seus chakras com todos estes exercícios, curar-se de suas enfermidades, conservar a juventude. O importante é que pratiquem, que comecem por repetir estes ritos, todos, uma vez ao dia. Logo que os repitam 2, e até que chega o dia em que podem repeti-los 21 vezes diárias. Isso é tudo, meus caros irmãos, paz inverencial. Bom, sim, me dirijo a HAC. Te surpreenderá um pouco H, que de aqui desde a sede patriarcal do movimento gnóstico, na cidade capital do México, DF, te dirige a palavra. Nestes momentos, está aqui, teu esposo, sim, J.G. É um magnífico irmão, estou muito contente que seja ele o diretor do movimento gnóstico brasileiro. Tu és a esposa sacerdotisa dele. Não pudeste esta vez vir ao congresso, mas não desmais, H. A ver, sim, no próximo congresso sim assistes, estou seguro que sim poderá assistir. O próximo está um pouquinho demorado, não te digo que esteja muito perto. Está demorado, é para 1981 em Bogotá, diz que fica mais perto a vocês. Mais perto que aqui em El Salvador, claro. Porque do Brasil aqui, a El Salvador está longe. Em troca, Colômbia está perto aí de vocês. Colômbia é vizinho do Brasil. Assim vocês poderão concorrer ao Congresso Gnóstico Brasileiro de 1981.
Espero que então hajais realizado grandes progressos esotéricos. Tu és a sacerdotisa de Jota, sim, e trabalhando intensamente na frágua incendiada de Vulcano, com a energia criadora do terceiro Logos, haverás de chegar à autorrealização íntima do ser. Tu sabes muito bem o que é essa frágua, verdade? Claro, se trata do sexo. Trabalhando com a força do sexo, com a energia sexual, se consegue a autorrealização do ser. Tu has sido muito sofrida, o entendo. Haveis passado por muitas amarguras, isso é claro. Mas estás muito bem preparada para seguir a senda da gnose, e podes chegar muito alto se te o propões. Afortunadamente, tens um bom homem, e com ele podes lograr o que tu queres, podes lograr a autorrealização íntima do ser. Assim, pois, não esqueças que estás chamada a trilhar essa senda da libertação. Bom, H, por meio desta fita gravadora te tenho dirigido minhas palavras. Recebei minha bênção gnóstica, paz inverencial. Teu mestre, Samael Aunveor.